Alô, meu povo, como vocês estão? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Na Ponta da Língua. Para quem não conhece, é o podcast da Ponta. Está disponível nos canais do YouTube e também no Spotify. Então você pode decidir qual a melhor forma se você gostaria de assistir ou de nos ouvir. Curta, compartilhe com seus amigos, com profissionais da pecuária. Eu sou Milena Marzocchi, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apresentadora ou apontadora desse podcast. A gente tem o objetivo aqui de compartilhar conhecimento prático e teórico sobre pecuária, tecnologias para pecuária, para que você consiga aplicar na sua propriedade, consiga sair daqui com algum conhecimento e levar para dentro da propriedade da sua família ou da propriedade que você trabalha. A nossa pauta de hoje é sobre tecnologias de gestão para sistemas em pastagem. Nós temos uma convidada muito especial, que é a Fabrícia Garcia. Deixa eu chamá-la aqui. Olá, Fabrícia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? A Fabrícia é zootecnista, pessoal, formada na Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, ela é analista de negócios da Ponta, faz parte do time de pesquisa e desenvolvimento e foi uma das integrantes que participou de todo o desenvolvimento do ecossistema, que é a nossa tecnologia para a gestão de sistemas de pastagem, certo, Fabrícia? Isso mesmo, Milena. Então, obrigada por você ter topado estar aqui com a gente. Vamos bater um papo aqui sobre esse universo. Vamos lá, bora. Então, pessoal, para a gente contextualizar aqui vocês, o Brasil ele tem uma produção de gado tradicionalmente a pasto. Segundo dados da BIEC, que a gente tem aqui, os mais recentes, hoje a gente tem uma estimativa de 163 milhões de hectares de pastagem para um rebanho de 196 milhões de cabeças, tá? Isso, usando esses dois números, isso daria uma taxa de ocupação de 1,2 cabeças por hectare. E então, a produção a pasto, ela sempre foi muito importante no Brasil, não só pelo número de cabeças que a gente tem, mas por toda a nossa extensão territorial, e sempre foi um mercado atrativo para quem é da pecuária. E aí, Fabrício, para a gente começar o nosso bate-papo, correlacionando aí com as tecnologias, qual que é a sua opinião? Por que parece que ainda existe esse dilema no mercado de que o pecuarista de pastagem não precisa de tecnologia, ele não vê tanta necessidade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, Milena, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui, né, compartilhando um pouco da minha experiência, né, até do meu conhecimento. E eu acho interessante a gente conceituar o que é tecnologia, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa direto em um celular, né, em um sistema, em um aplicativo. E tecnologia é muito além disso, né? A tecnologia, a gente pode considerar que ela é um instrumento, ela é um método, ela é uma técnica que permite que um processo, uma atividade, uma tarefa, né, até um produto, que no caso final é a carne, né, ela seja desenvolvida de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais barata, mais segura e até mais precisa. Quando a gente pensa no gado a pasto, a gente tem que colocar, né, que ela é o coração de tudo. Então, ele é o início do ciclo pecuário. Se não fosse o gado a pasto, a gente não teria animais para confinamento. E qual que é a grande diferença entre esses dois, vamos dizer, esses dois modelos de produção? O confinamento, né, ele tem um ciclo menor, né, no máximo ali 120 dias, depende muito da estratégia do cliente, claro. Mas geralmente a gente não passa de 120 dias, ali até 90 dias, 90 a 120 dias. Então o ciclo é menor, né, vamos dizer que a margem de erro, ela também tem que ser menor, né, os erros, né, têm que ser corrigidos de uma forma mais rápida, porque isso afeta diretamente a margem de lucro do cliente. Então, o confinamento, ele é uma atividade muito mais precisa e, querendo ou não, um pouco mais tecnificada, justamente por conta disso, né, porque o capital envolvido, o giro é muito rápido, então tudo é muito muito preciso no confinamento. Então, querendo ou não, a gente tem uma 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 compra, né, uma uma parte tecnológica um pouco maior do que em relação ao pasto. Quando a gente vai pensar no pasto, a gente tem um ciclo ali, no mínimo, né, de 2 anos,
né? Se a gente for pensar que a gente tem um tempo de gestação, né, 9 meses. Antes disso, a gente tem uma estação de monta, a gente tem uma etapa que vai do nascimento do bezerro até o desmama, e a gente tem depois da desmama ainda uma fase de recria, que aí sim esse animal está pronto para engorda. Então, é um ciclo muito maior, né? E que muitas das vezes a gente não tem tanta tecnologia, justamente por quê? Porque se um erro foi identificado em uma certa etapa, o tempo para corrigir ele é muito maior, né? Então, o pessoal muitas das vezes não se preocupa com isso. Porém, né, como eu falei, o pasto ele é o coração de tudo, né? Ele que faz o restante das operações todas rodarem. Então, não existe, né? E é uma barreira que a gente tem que quebrar, em que o pasto não precisa de tecnologia. Pelo contrário, ele precisa e muito. Por quê? Porque justamente por ser um ciclo mais longo, né, as correções também são mais longas. Porque pensa, se eu identificar um erro na minha estação de monta, se for no final, eu vou conseguir corrigir somente no ano que vem, na minha próxima estação. Então eu perdi um ano, né? Teve uma vez, né, que aqui interna a gente conseguiu identificar um erro de um touro específico, né, de um cliente específico que estava dando uma taxa de preço muito baixa, abaixo de 10%, para vocês terem noção. E graças à tecnologia, graças ao sistema, né, que a gente tem nessa parte reprodutiva, a gente conseguiu identificar isso a tempo. Então, você imagina se ele não tivesse um sistema de gestão, né? Ele ia identificar isso quando? Só lá no nascimento, né? Às vezes até lá na desmama ou daqui a um ano. Então, essa questão de que o gado a pasto não precisa de uma tecnologia igual o confinamento precisa. Isso é mito, né? Ele precisa igual, se não mais, né? Por conta justamente do tempo, né? Em que o gado a pasto tem um ciclo muito maior do que um animal no confinamento. Perfeito, Fabrício. O ciclo a pasto, ele é muito mais longo, realmente, como você falou. Os animais ficam mais tempo no sistema para a atividade que a fazenda exerce, né? Mesmo se ela fizer somente uma etapa, ou somente a cria, ou somente a recria, ele é um período mais longo, naturalmente, certo? E é muito bacana, né, Fabrícia, porque são vários pontos, né? Cada etapa existe algum ponto de atenção que o pecuarista tem que olhar, ele deveria, né, pelo menos ter dados para auxiliá-lo nessas decisões, exatamente para não ir de encontro ao que você falou, né, de conseguir fazer uma correção só no ano seguinte, acaba perdendo toda uma estação, acaba perdendo todo um giro ali. E aí, o que você elencaria, assim, que o pecuarista de pasto precisa ter mais atenção? Bom, vamos lá, depende muito do modelo de negócio dele, né? Eu acho Uhum. que a gente sempre frisar isso, porque cada produtor, cada pecuarista, ele vai ter o que mais te agrada, vamos dizer. Ali, além disso, cada produtor tem sua métrica, cada produtor tem o que gosta de ver. Só que o que é importante? Em cada fase, a gente tem, vamos dizer, dados importantes para serem analisados. Né? Um produtor, por exemplo, que faz cria, o que é mais importante para ele é uma taxa de prenhez, né? Saber que bezerros ele vai ter daqui a X tempo. Uhum. E além disso, né, a gente saber quantos bezerros vai nascer em cada mês, em cada local, porque aí ele consegue fazer um planejamento, né? Até de alimento, até de mão de obra, né? E assim por diante. Então, eu acho que na cria eu elencaria o que é mais importante, eu acho que é a taxa de prenhez, que é a quantidade de bezerros que eu vou ter daqui a determinado tempo, né? Porque basicamente ele é o resultado de uma estação de monta. Lógico, na estação de monta a gente tem que estar atento aos resultados de cada lote, né? Diariamente, né? Não adianta querer olhar só no final. A gente tem que olhar, fazer esse acompanhamento diário. E é isso, né? E é nisso que o sistema de gestão ajuda. Você imagina se o cara tivesse uma ferramenta totalmente ultrapassada, totalmente ineficiente na parte da cria. Vamos colocar um exemplo assim. Se um produtor tivesse 200 vacas e ele não faz controle nenhum em relação não tem nenhum sistema de gestão, vamos colocar, e faz um controle ali no caderninho, né? E todo ano ele tira 190 bezerros. Então, 10 vacas, todo ano não empreende. E todo ano ele vem tirando 190 bezerros.
Só que quem que me garante que é sempre as mesmas 190 vacas? Uhum. Daí, né? Porque eu não tenho histórico dessa vaca de uma forma consolidada, uma forma organizada. Então, às vezes, a vaca A emprenhou esse ano, pariu esse ano, e ano que vem ela não vai parir, ela não pariu, né? Então, o sistema de gestão, a gente tem que estar atento a isso, né? Ah, nas últimas 3 estações, a vaca ficou vazia, ficou prenha. Ah, uma ela deu faro, beleza. Então, essa ela tá prenha, a próxima vamos ver para ver uma possibilidade de descarte. Então, isso são coisas que o cliente, né, quando ele tem um sistema de gestão, quando ele tem uma tecnologia na palma da sua mão, ele tem que estar atento, olhando, né? Não adianta ele querer olhar só a taxa de prenhez lá no último dia, na última vaca lá no diagnóstico final. Não adianta, eles têm que olhar sempre lote a lote. E o sistema de gestão vem justamente para ajudar ele nessas 200 vacas. Para identificar, essa vaca aqui, ela tá vazia novamente, a estação passando lá já ficou vazia, então o que eu vou fazer? Vou descartar. Uhum. A vaca dentro da fazenda, ela é um ativo, né? E ela custa. Ela come, ela tem sanidade, ela tem um custo operacional. Então, como que ela se paga? Produzindo um bezerro para mim, né? Então, na parte da cria, resumidamente é isso. Quando a gente entra na recria, eu acho que um dos pontos também importantes, né, que eu fico ali entre cria e recria, é o peso de desmame, né? Eu acho que é um das métricas que quase todo mundo olha, né? Só que a gente sempre tem que olhar esse peso de desmama não como global, né? Eu acho isso muito importante porque, com certeza, essas vacas, elas são... essas vacas não, desculpa. Esses bezerros, né, esses produtos, são frutos de touros diferentes, né? Você não colocou o mesmo touro para todas as vacas, né? E além disso, tem uma questão de localidade, né? Às vezes essas vacas estão em locais diferentes, então pariram, né, em mesas diferentes. Então, tudo isso a gente tem que olhar quando a gente vai analisar a peso de desmama, para a gente ver o que deu certo esse ano, que a gente pode repetir o ano que vem, né? Eu acho isso muito, muito, muito importante de lembrar que a análise de dados, né, a gente analisar essas métricas, não é ter na cabeça que isso é um resultado real, confiável, 100%. Não, isso aqui você pode confiar de olhos fechados. Não. A questão de analisar dados é uma ferramenta que te ajuda a tomar decisões, né? Eu acho isso muito importante. Na recria, né, quando a gente para olhar ali na recria, além do peso de desmama, a gente tem que olhar qual que é o ganho médio diário desses animais, né? O ganho desses animais durante esse período de recria, né? O que é interessante? Quanto menor o tempo, maior o ganho. Então, como que a gente vai ter esses ganhos, né? Lógico, uma suplementação, né? Então, não adianta a gente ter uma suplementação única. Eu acho que o sal mineral só, né, sendo fornecido na propriedade, é uma das tecnologias mais ultrapassadas, né? A suplementação dos animais, ela tem que ser estratégica, customizada, de acordo com as necessidades de cada categoria, né? Sal mineral, para mim, é uma das coisas mais ultrapassadas, né? Na recria, isso entra muito fortemente, porque a gente tem que fornecer animais em curto tempo para a engorda. E na engorda, eu acho que a atenção aí é mesmo de acordo com o modelo. Existem engordas que são feitas a pasto, né? Querendo ou não, leva um pouquinho o esteio. E isso tem engordas feitas no confinamento, né? E cada uma tem a sua métrica. Eu acho que o importante desse sistema todo é quanto menor o tempo, a gente é mais produtivo, querendo ou não, né? E a gente tem uma maior margem de lucro. Porque a rotatividade da fazenda ela vai ser muito, muito maior, né? Sem dúvida. O ciclo ele é longo, tem várias etapas, como você muito bem pontuou. Tem alguns índices que são muito importantes de serem analisados, como a Fabrícia pontuou, em cada etapa do ciclo, seja na cria, na recria, até na engorda pasto, ou de repente muitas fazendas também já estão adotando a TIP, né, Fabrícia, que é a terminação intensiva a pasto. E aí, o que a gente percebe com tudo isso, pessoal, é que são várias tecnologias que foram incrementadas ao longo dos anos na pecuária para melhorar a produtividade, para melhorar exatamente esses números. A própria suplementação, como a Fabrícia falou, novas tecnologias da nutrição que foram desenvolvidas, toda a parte reprodutiva com a entrada da IATF.
uma estação de monta bem feita, né, Fabrício? Acho que a primeira coisa para você organizar uma fazenda é organizar a estação de monta, né? Para que você tenha nascimentos padronizados, nascimentos na mesma época, tenha bezerros, né? Consiga formar lotes aí para vender ou para engorda posterior, todos mais ou menos da mesma idade, do mesmo peso, e ter os dados, que é o mais importante para você avaliar todos esses índices. Como a gente consegue ter esses dados? Utilizando sistemas de gestão e interpretando esses dados, né, Fabrício? Que acho que é o mais importante também, né? Quando a gente fala de um sistema de gestão, eu acho que o pessoal pensa muito ainda que só vai ajudar no controle do rebanho, na contagem do gado. Tem muitas fazendas que fazem como se fosse uma auditoria, né, Fabrício? Uma vez por ano, conta o gado inteiro, porque essa é uma propriedade muito familiar, são vários irmãos. Mas ajuda em muitas outras coisas. E aí a gente percebe que as tecnologias impactam positivamente a pecuária já há muito tempo, né, Fabrícia? Então, acho que tudo isso que a gente debateu amarra esse cenário, né? Que todas as tecnologias somadas vêm impactando positivamente ao longo desses últimos anos, certo? Isso mesmo. Eh, Vamos lá, as tecnologias, existem, vamos dizer, diferentes formas de você implantar uma tecnologia, né. Eu acredito que quando a gente chega com muita sede, não, você tem que colocar tudo isso de uma vez, lógico que o produtor vai ficar reativo, né. A gente tem medo da mudança, isso é uma coisa natural do ser humano, não é porque, o produtor é pequeno, o produtor é médio, o produtor é grande, não. Eh, a gente tem medo, né, a gente tem medo, porque a gente vai começar a ver coisas que talvez a gente não gostaria de ver, né. E isso é normal, isso é natural do ser humano. Então como que a tecnologia ela tem que, entrar aos poucos numa propriedade? Lá do começo, né, o que que eu falo que é do começo? Um simples brinco de identificação. Eu julgo isso que é uma das tecnologias mais simples, vamos se dizer, né, e mais importantes, porque não adianta nada a gente ter um sistema de gestão super top, o melhor do mercado, se a gente não tem animal identificado. Se a gente não sabe que aquele animal, ele teve uma aplicação de medicamento na data tal, ele teve um problema que teve que ser movimentado para a enfermaria, ficou X dias, que ele na estação passada não emprenhou, está vazia, que o ganho de peso dele não está sendo satisfatório. Então não adianta nada eu ter um sistema de gestão se eu não tenho identificação eletrônica individual, né. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é questão de peso, né. A gente sabe que em muitas fazendas não existe tronco e piorou balança, né. Só que como que a gente sabe como que está sendo os meus resultados? Então, a mesma coisa. Eu não consigo fazer a implantação de um sistema de gestão se eu não tenho uma balança, para pelo menos ter 2 pesos, o de entrada e de saída, né, que são 2 pesos importantes, vamos dizer, na vida do animal. Ele entrou com X, está saindo com X, ganhou X quilos dentro da minha fazenda. Então eu acho que isso é outra coisa super importante. E também a questão das suplementações, né, como a gente já comentou, que é outra coisa super importante. Só o mineral morreu já, né, eu acho que isso vem cada vez vem sendo menos usado. E tudo isso atrelado a um sistema de gestão faz com que o cliente tenha sucesso. Pois é. E o legal de trabalhar com esse sistema de gestão é que a gente consegue ver essa melhoria da eficiência produtiva do sistema como um todo, né? Porque a gente consegue avaliar os índices, consegue trazer estratégias para otimizar, consegue reduzir os custos e também enxergar se sobrou um pouquinho mais ali, aonde que você vai investir, né, Fabrício? Como você falou, uma suplementação ou de repente até eh, um manejo de pasto melhor, né, Fabrício? A gente sabe que a pecuária pasto, principalmente no Brasil, a gente ainda tem muitas áreas de pastagem degradadas, né, que necessitam de reforma ou de recuperação. Então, a área da pastagem, de manejar corretamente, fazer um pastejo rotacionado, alternado, separar com cerca elétrica. Então, controlar a altura de entrada desse capim, né, são pontos muito importantes que, dentro de uma produção a pasto, é necessário que você vá se adequando. Então, quando a gente fala aí do monitoramento do rebanho,
como você exemplificou, a gente consegue ter todo o histórico do animal com o sistema de gestão, né? Desde as vacinas. E o primeiro ponto realmente que você falou é o brinco, certo? Então, tendo o brinco, você identifica, e aí a gente consegue ter todo esse gerenciamento de vacina, de medicamento, das doses reprodutivas, se essa vaca realmente, no caso de vacas, ela tem uma taxa de prenhez legal, né? Se ela tem uma produção de bezerros ao ano bacana, e tomar decisões de descarte, de troca, de todas as outras coisas, certo? Isso mesmo. É, a gente, acho que ninguém nunca fez essa conta, né? E sim, não foi algo divulgado. Mas será que a gente já pode pensar na quantidade de dados, né, de informações em que o animal, durante sua vida no pasto, gera? Se a gente for pensar, né, esse animal ele é movimentado frequentemente, porque tem manejo de pastagem. Esse animal passa por uma situação produtiva no caso de vacas, né? Então, no mínimo, numa estação, se o cliente fazer 2 inseminações, ele vai ter ali no mínimo 10 dados, né? 10 registros, fora os dados secundários, né? De sanidade, de movimentação, de nutrição, que tem durante esse período. Então, assim, a quantidade de dados que um animal produz durante a sua vida no pasto é algo, assim, absurdo. E você imagina se o cliente ele não fez uso de um sistema, né? Se ele não tem um mínimo de tecnologia, né? Eu nem tô falando, assim, de balanças, né, em pasto, nem tô falando dessa parte mais tecnológica, drones, né? Nem tô falando disso, eu tô falando do básico. O que eu jogo como básico? Identificação, balanço e sistema de gestão, né? Porque vão ser os 3 pilares tecnológicos que são mínimos para o cliente ter, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, do cliente ter. É, pessoal, a gente começa sempre, vamos falar assim, né, Fabrício? Sempre tem um começo e vamos começar pelo básico. Ao longo do tempo, o cliente vai evoluindo, o pecuarista vai evoluindo e vai aderindo novas tecnologias, vai melhorando a eficiência da fazenda, sempre visando mais sucesso, redução de custos, e tudo isso só é possível com a análise de dados, né, Fabrício? Eu acho que o pecuarista que busca se profissionalizar, que busca trazer a tecnologia para dentro da fazenda, ele tem que entender que ele precisa analisar os dados com bastante clareza, que ele tenha dados reais sobre o seu negócio, e tudo isso é bonificado, né, com um sistema de gestão, certo? Isso mesmo, Milena. A tecnologia, né, ela vem sendo cada vez maior, né? As tecnologias, soluções digitais, que são integradas, né, e conectadas. E o que isso faz com que o cliente, né, tenha? Ele viabiliza e otimiza todas as etapas de uma cadeia produtiva. É, e o cliente, ele melhora o monitoramento dele, ele melhora a gestão e controle dos processos produtivos. E isso é uma garantia de eficiência com sustentabilidade. Qual que é o grande desafio, acho que hoje da pecuária passa? Produzir muito em curto espaço de tempo em uma pequena área. Eu acho que isso é um pouco do que é a sustentabilidade no gado a pasto, né? E como que ele faz para chegar nisso, né? Para falar assim, putz, como que eu vou produzir muito em um curto período, né? Como que eu vou ser mais produtivo em um curto período e em uma área menor, né? Porque o gado a pasto, sempre quando a gente pensa em gado a pasto, a gente pensa o quê? Em áreas grandes, né? Só que áreas grandes também são possíveis de serem tecnificadas, como a gente já vem falando. E, e como que ele vai fazer isso? Né? Eu acho que o principal ponto, assim, que vai ajudar ele é um sistema, né? Por que a gente fala tanto de sistema, de sistema, de sistema? Por justamente o ponto dos erros, né, que a gente já comentou. Quando a gente tem um erro, né, que ele é diagnosticado, né, ele
ele tem uma forma de ver o que está acontecendo na fazenda dele, que ele ganha? Ele ganha tempo, né? Ele ganha tempo e precisão, né, para fazer a correção daquele ponto que ele encontrou que está sendo um problema hoje, né? Então, caderneta, bloco de anotação, isso cada vez mais vem morrendo ao longo do tempo, né? Então, são tecnologias entre aspas, né? Vamos colocar, que não vêm sendo muito utilizadas. E qualquer problema que a gente tenha durante o percurso com o sistema, né? A gente consegue identificar, né? A gente consegue falar, ó, teve um problema aqui, como que a gente vai fazer para corrigir? A gente vai tomar essa decisão com base em quê? Informação. Não fica mais naquele achismo. Ah, eu acho que esse animal aqui está engordando mais porque ele vem do fornecedor X. Ah, esse animal aqui, ele desempenhou ruim, ele não teve um desempenho tão bom porque ele andou XKM, né? Então a gente para de achar e começa a ter certeza das coisas, né? A gente começa a usar os nossos dados, né, a favor de nós mesmos, né? Então eu vou tomar uma decisão com base em quê? Com base nisso, nisso, nisso. Por quê? Porque eu estou vendo o resultado, eu estou vendo o que eu estou coletando e a tecnologia é justamente para isso, né? Como a gente falou da suplementação também, a gente consegue analisar, ó, esse animal ele foi suplementado com X, né? Com X produto. Ele desempenhou tanto. Esse animal foi com X. Olha só o comparativo. Então, um sistema de gestão, ele une todas essas ferramentas tecnológicas. Porque essas ferramentas tecnológicas soltas, ela basicamente não serve de nada, né? Agora, quando a gente tem um sistema que une todas essas ferramentas, a gente consegue analisar o dado de uma forma melhor. Com certeza, por isso que é tão importante a gente ter um sistema que seja completo, que tenha todos os dados que são necessários de avaliação, né, Fabrício? E aí, falando um pouquinho aí sobre o desenvolvimento do sistema, como você fez parte, conta um pouquinho aí para o nosso ouvinte da sua experiência nesse desenvolvimento. Como que foi? Vamos lá. Vamos dizer assim que o Eco, né, EcoGA, como a gente conhece, eu tenho muito orgulho dele, vamos dizer assim. Eu acho que é um dos grandes sistemas que a gente tem e que ele está em constante evolução, tá? Eu não vou falar que não. E ele começou a ser feito, né, há 6 anos atrás, né, em 2016, 2017. E a gente teve um piloto, né, uma fazenda piloto aí que foi muito importante, né, para a gente conseguir alcançar o que a gente tem hoje. Então, isso foi muito importante. E, na verdade, é um desafio, né? O DataPass, ele vem se desenvolvendo, né? Ele vem crescendo, ele vem se estruturando, se modificando, né? Então, o desafio que a gente tem no desenvolvimento desse sistema especificamente é conseguir que a gente tenha tudo que a gente está falando aqui em um único lugar. Que ele não tem um sistema para rastreabilidade, que ele não tem um sistema para genética, que ele não tem um sistema para reprodução. Então, assim, tudo separado. Que ele tenha um único sistema que englobe tudo isso de uma forma eficaz, de uma forma fácil, né? Então, esse é o nosso grande desafio, facilitar a usabilidade do usuário, a experiência do usuário. Acho que isso é muito importante. Além disso, a gente tem que estar disponível, a gente tem que ter segurança, né? A gente tem que ter bons resultados e gerar dados confiáveis, né? Então, o grande desafio do Eco durante esses anos de desenvolvimento foi justamente isso, né? Gerar ferramentas, né, em que o usuário ele consiga fazer uso de uma forma fácil, prática, que não seja um processo muito complexo. E isso a gente vem melhorando ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, a gente está em constante evolução, em constante discussão, né? A gente senta meio que diariamente, ó, o que a gente pode fazer para melhorar nessa parte do sistema que o usuário está tendo dificuldade. Porque, assim, a gente tem que pensar que a gente está fazendo algo inovador, né? Então, vai existir problemas, vai existir falhas, né? Vai existir
é até uma reatividade do cliente de usar aquilo. Então, a gente tem que tornar essas ferramentas mais fáceis. Eu acho que esse é o nosso papel como fornecedor, né, de soluções para o agronegócio. Tornar a ferramenta mais fácil, mais atrativa ao olho do cliente. Eu acho que os clientes, e eles estão certos, a gente também é assim, né? A gente gosta de algo que entrega um resultado para a gente logo de cara, a gente fala, putz, eu tenho tantos animais na minha fazenda sem precisar ficar buscando N relatórios. Então, o desafio nosso, né, no desenvolvimento do Eco, ao longo desses anos, foi justamente esse. Foi tornar a tecnologia mais fácil, mais acessível, e tem uma experiência de usuário mais positiva, e em resumo é isso. Bacana. E aí, eu acho que é natural, né, do ser humano, né, Fabrícia, querer uma coisa que seja intuitiva, que seja fácil. A gente está trabalhando com um pacote de informações dentro de um ciclo pecuário completo, vamos falar assim. Então, é completo de todas as áreas, né? E tem que ter essa facilidade, tem que ter essa facilidade do uso, para o nosso usuário, para o pecuarista, conseguir extrair o que ele quer com facilidade, que ele consiga treinar a equipe dele com facilidade para usar a ferramenta. Uma coisa que a gente debate muito aqui, em praticamente todo o episódio desse podcast, a gente já falou disso, é que a tecnologia não funciona sem pessoas, né? Então, não adianta ter o melhor sistema, a gente precisa ter uma equipe. E aí, só para explicar para quem não conhece muito dessa parte, todas as tecnologias, elas são desenvolvidas pela ponta por um time de zootecnistas, veterinários, e junto com um time de TI, né, Fabrícia? Então, é um processo muito bacana, porque cada área vem contribuindo com o seu conhecimento e agregando para a melhoria do sistema. Então, vamos falar assim, de zootecnista, né, de um profissional do agro para um pecuarista, certo, Fabrício? É isso mesmo. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente tem aqui na ponta é justamente isso que você falou, né? É o lado TI muito envolvido com o lado zootécnico e o lado zootécnico muito envolvido com o TI, né? O zootecnista quase que vira o TI quase que vira o zootecnista. Não só os zootecnistas, a gente tem veterinários, né? A gente tem agrônomos, mas é muito bacana essa troca de informações, essa troca de conhecimento, né? Muitas das vezes a gente chega com uma ideia, a gente fala assim, ó, a gente quer fazer essa tela desse formato. E o desenvolvedor, ele vem com uma outra pegada, ele vem, ó, existe isso de novo no mercado, existe essa tela aqui diferente, o que vocês acham? Vocês não acham que vai ser muito mais interessante? Então, esse joguinho que a gente tem, né, essa jogada essas rodas de conversa que a gente tem são muito bacanas, né? Então, eu acho que uma das grandes diferenças que a gente tem é justamente isso, que o sistema não é feito por uma pessoa específica de TI que não conhece, muitas das vezes, qual que é a realidade do campo, né? Eu tô aqui na ponta, né, vai fazer 7 anos, eu já rodei algumas propriedades e a gente já viu algumas realidades, né? E a gente continua vendo isso, não eu, mas outras pessoas, né? E essas pessoas trazem pra gente as realidades. Falam, olha, o pessoal tá tendo dificuldade nisso, uma dor é isso. O que vocês acham que dá pra fazer pra melhorar? E a gente senta, discute e fala, putz, eu acho que dá pra melhorar isso. Às vezes é tão simples, né, de se fazer, que a gente consegue fazer de uma forma bem rápida, bem simples, e já melhora a vida do usuário, tipo, em 100%, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial da empresa, acho que não tem nem o que comentar, assim, e eu acho que é um dos grandes, vamos dizer, cases de sucesso, né, que a gente tem interno aqui, que é esse compartilhamento de informações, de desenvolvimento mesmo, né, entre a área de TI e a área zootécnica, veterinário e agrônomo, principalmente, né. Muito bacana. Eu acho que trabalhando na ponta é um dos motivos de orgulho, né, de fazer parte desse time que tem toda essa visão. E o mais importante um dos pontos importantes que você falou, Fabrício, é que o sistema ele tá em constante evolução, né? Ele não foi lançado para o mercado e está lá já faz 6 anos, como você falou, do mesmo jeito. Então, pessoal, para explicar, o sistema é uma tecnologia, vão surgindo coisas novas, como a Fabrícia falou, e ele vai sofrendo alterações, muito também junto com
os clientes, né, Fabrício? Isso mesmo. É isso mesmo. Assim, se a gente pegar o Eco de 2016 e o Eco de hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, parece que é um outro sistema, é outra cara, é outra pegada. O objetivo inicial que foi desenhado, estudado lá, né, pelo nosso CEO, pelo Paulo, né, lá em 2016, ele continua. Nosso objetivo é o quê? Que o animal tenha a sua vida inteira dentro de um único sistema. Então, que ele nasça e que ele seja abatido em um sistema só, né? Então, o Sysbov é nesse sistema. Se ele vai passar por cria, vai ser nesse sistema. Se vai fazer uma desmama, é nesse sistema. Então, é tudo em um único só lugar, né? E a nossa ideia é que outros sistemas integrem com o Eco, que forneçam informação para a gente, para que a gente consiga mostrar para o usuário, ó, o único lugar que você pode acessar de uma forma única é esse aqui. Se você quiser ir para este outro, pode ir. O sistema ele vai continuar te fornecendo informações. Mas tudo vem pra gente. Então, a gente tem essa página aqui, vamos colocar assim, que mostra o resumo do animal durante a vida dele todo. Então, o objetivo do EC ele é esse. Eu acho que ele vai continuar sendo, né? Só que a gente evoluiu muito, né? Então, como eu falei, o sistema de 2016 não é o mesmo sistema que temos hoje. É um sistema muito mais robusto, muito mais seguro, muito mais fácil, né? Que possui N funcionalidades. Não consigo falar para você quanto de coisa que ele tem, né? E fornece bons resultados, né? Fornece muitos relatórios, fornece muitos dados para a tomada de decisão. E eu acho que é isso que o sistema, o objetivo dele, independente do sistema, se a gente for parar para pensar, o que ele tem que fazer? Ele tem que viabilizar captação de dados, né? Viabilizar a gestão disso e viabilizar a análise, né? De todos os controles, independente, seja de uma cria, uma recria, uma engorda, independente do sistema produtivo, né? E ele tem que gerar informações sobre a propriedade. Por quê? Para que a propriedade tome uma decisão. E, novamente, não em cima de achismo, em cima de dados, né? Em cima de dados que estão sendo imputados pelo sistema. Eu já vou puxar um ponto aqui, que é em relação aos dados. Né? Até no podcast que a gente gravou lá com o Vinícius, na parte de gestão orientada a dados, ele falou isso. Ele deixou bem claro, se entra lixo, vai sair lixo, né? Então, não adianta a gente colocar dados no nosso sistema que não servem basicamente para nada, né? Então, isso é muito para a gente também. Não adianta a gente colocar dados que para o usuário não tem valor nenhum, né? Só vai aumentar o trabalho dele. Porque no meio ele fala assim, putz, eu tenho que ficar coletando isso toda hora lá pra ponta. Mas eu não vejo o porquê disso no final, né? E é justamente isso. A gente tem que coletar dados bons, né? Que vão ser usados pelo cliente, né? Que o cliente vê uma importância, né? E também que sejam dados coletados corretamente. Então, entre a gente como sistema, o Eco tem essa fama, vamos dizer, no mercado, que ele é um sistema chato, entre aspas. Mas não é que ele é chato. Ele evita que você cometa erros. Então, ele tem várias frentes, né, várias vertentes, assim, que, isso aqui você não pode fazer dessa forma, porque vai gerar esse dado inconsistente, você tem que fazer isso dentro de um período de X dias, porque você vai ficar corrigindo o dado do ano passado. Então, isso é uma segurança tanto para o dono, quanto para o gestor, quanto para o operacional, né? Então, esses três lados estão mapeados. Então, tendo um grupo de permissão, a Milena é do operacional, ela pode fazer isso, isso e isso. A Fabrícia é gestor, então ela pode fazer isso, isso e isso. Então, eu acho que o sistema ele tem que ter isso também. Ele tem que ter uma segurança no que está sendo coletado, para não deixar que a Milena veja dados que ela não pode ver em relação ao financeiro, por exemplo, que é um dos pontos mais, vamos dizer, mais delicados, né, do negócio. Então, o sistema ele tem que fornecer isso também, né? Dados confiáveis, dados seguros, que essa questão de permissão super em alta, né? Todo mundo quer isso, porque poucos sistemas fornecem, né? E a gente ali, com o Eco, a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma customizada.
Pessoal, dá para perceber que o mais importante é você usar tudo que você precisa dentro de um sistema só, né? Então, essa evolução do sistema, como a Fabrícia falou, ela é natural dentro de uma empresa de tecnologia, vai acontecendo ao longo do tempo, e o cliente também tem todo o suporte para aprender as novas funcionalidades, para mostrar, né, Fabrício? A gente tem todo um time de suporte aí que dá essa atenção em caso de dúvida. Temos também o time de sucesso do cliente, que faz esse acompanhamento muito próximo, entendendo as evoluções. E então o sistema vai se modernizando ao longo do tempo. É natural. Mas não que isso seja um motivo para afastar o cliente, né, Fabrício? A gente quer cada vez mais entregar possibilidades novas e com segurança. Essas travas que a Fabrício falou, essas permissões, elas vêm realmente para ajudar, né? Para não cadastrar dado errado, não cadastrar uma informação que vai ser inviável lá na frente. E otimizar o seu trabalho, né, pessoal? Acho que o objetivo maior do sistema é otimizar a produção, mas também otimizar o seu trabalho, para que você tenha informações de forma mais clara, tome decisões mais precisas e assertivas, em menor tempo também, né, Fabrícia? Porque se você for ficar analisando tudo, por exemplo, muitas fazendas ainda fazem controle numa planilha de Excel. Dependendo do número de cabeças de vacas que você tem, imagina tanta informação que você tem que ter. Só de reprodução já é um pacote, né, Fabrício? É isso aí. Se a gente for falar de doses, os protocolos reprodutivos, entender, mapear toda a árvore genealógica do bezerro que está nascendo. Então, realmente é muita informação e o sistema vem para ajudar nisso. E aí, Fabrícia, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você falasse como que você vê o futuro da pecuária com relação ao uso das tecnologias. Bom, vamos lá. Eu vejo a ponta. Claro, né? Eu não vejo o futuro da pecuária sem ponta. Eu acho que a gente tem um objetivo muito, uma missão, né? Vamos colocar em palavras melhores, muito clara, né? Eu acho que a gente tem que levar a tecnologia desde o pequeno, desde o médio até o grande, né? E que seja uma tecnologia simples, né? Uma tecnologia simples, entre aspas, né? Simples para o usuário, que ele veja como, nossa, que bacana isso daqui, que simples de usar, nossa, que intuitivo, né? Mas que por trás seja complexo, né? A gente também tem que levar essa pegada de complexidade para muitas vezes tão precária de tecnologia, né? E eu vejo a ponta nisso, né? Eu acredito que a pecuária, ela está em desenvolvimento constante, né? Assim como a gente está também, né? E cabe a nós, né? Isso é um trabalho que a gente já vem realizando, olhar para as nossas ferramentas e falar onde que a gente pode melhorar, né? Isso aqui está sendo suficiente? Isso aqui tá bacana? Isso aqui tá legal? O que que a gente pode fazer para melhorar essa tela? O que que a gente pode deixar mais atrativo? Onde que é o nosso principal problema hoje? Então, eu vejo assim que a pecuária ela vai se desenvolver muito. Ela já tá muito bacana, já tem uma tecnologia bacana, só que eu acho que ela pode ir para um outro nível. E eu acho que isso vai acontecer, né? Só o fato dos clientes, né, já já fazerem, né, o vínculo da mãe com o bezerro, que isso era uma coisa que o pessoal não fazia há uns anos atrás, já é uma coisa super positiva, né? Então eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo nesse meio, né? A gente vai crescendo nesse quesito. O pasto, querendo ou não, ele é um, um, o coração de tudo, só que ele é um dos meios, né, ali do sistema produtivo mais difícil de, às vezes, a gente entrar. Só que quando a gente tem uma tecnologia intuitiva, bacana, que enche os olhos, assim, do cliente, né, é fácil, né? A gente consegue convencer o cliente que a gente veio para somar, a gente não veio para diminuir. Isso é o mais importante. Então, futuro da pecuária é igual a ponta, vamos colocar, né? Se você quer crescer, se você quer evoluir, você tem que ter as tecnologias da ponta, e o Eco ele vem muito para isso, né? Ele vem muito para somar na vida do usuário, muito para somar na vida do operacional, da gerência e do dono, principalmente, né? Então,
Em resumo, eu acho que é isso. Muito bom. Eu acho que deu para trazer bastante clareza para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, Fabrícia, sobre essa parte dos sistemas para pastagem. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato conosco. A gente está disponível para tirar qualquer dúvida sobre o sistema e entender realmente. Mas, finalizando aí com a última pergunta que eu fiz para a Fabrícia, acho que uma tarefa dos dois lados, né, Fabrícia? Tanto das empresas de tecnologia, de trazer essa evolução constante para o mercado, e também, por outro lado, o pecuarista e buscar tecnologias para otimizar e potencializar a gestão da sua fazenda, né? Eu acho que não é só cada vez mais você querer ter mais vacas de cria, você tem que ter mais vacas de cria, mas que você consiga saber se elas estão realmente produtivas ou não. E isso quem vai te trazer é um sistema, né? Então, essa evolução dentro da propriedade, ela deve ser natural, mas quem tem que trazer é o próprio pecuarista. Então, o que a gente deseja para quem está nos ouvindo é que busque as tecnologias, traga para dentro da sua propriedade, otimize seus números, sua gestão e conte com a gente para o que for necessário. Isso aí. Fabrício, eu queria agradecer a sua participação. Foi ótimo o nosso bate-papo. E obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Foi ótimo. Então, pessoal, até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.